A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 11 do segundo trimestre do ano de 2022, que tem por título Sendo Cautelosos nas Opiniões. O texto áureo que se encontra em Lucas 6, versículo 36, nos diz: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. A verdade prática: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. O julgamento, somente Deus tem o direito de julgar cada pessoa, pois nós somos falhos e podemos julgar errado. As escrituras sagradas revelam que devemos ter cuidado com a medida com que julgamos o outro. Não cabe a nós nenhum tipo de julgamento, pois quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Antes de fazer qualquer tipo de julgamento, faça uma autoavaliação, observe se não existe nenhuma trave em seus olhos. Quando julgamos alguém, nos tornamos imperdoável. Por isso, esteja atento. Tomar muito cuidado para não julgar os outros. Porque nós, seres humanos, nós vemos o exterior da pessoa. Somente Deus pode julgar, porque Ele sabe o que se passa no interior de cada pessoa. Ele conhece o exterior e conhece o interior. Que nós deixemos o julgamento somente para Deus. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento dos outros, a respeito do julgamento do nosso próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Lucas 6,37. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar suas criaturas. Deus é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele. 2 Timóteo 4:8. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Um crente temperado, um crente que é luz para o mundo. A igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos imperfeitos e com dificuldade nos relacionamentos. Por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. Somos seres imperfeitos, somos seres falhos. Tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente perfeição. A perfeição somente encontraremos quando Jesus voltar. Quando encontrarmos com o nosso Senhor, seremos seres, vidas perfeitas. Contudo, Ele exige que os súditos do seu reino sejam éticos e misericordiosos. Deus requer que nós tenhamos amor com os irmãos, amor com o nosso próximo. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. O Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir
ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. As Sagradas Escrituras nos ensina, a palavra de Deus nos ensina como devemos nos comportar diante de alguma ação errada que nós vemos os nossos irmãos praticarmos. Deus é o juiz, é Deus que julga. Deus requer de nós misericórdia. Deus requer de nós amor pelo próximo, que nós tenhamos amor pelo nosso próximo. Orar pelos nossos próximos. Orar por ele quando vemos algo errado em suas vidas. Conversar com ele, chegar perto dele, aconselhar, orar por ele. Ter amor por nosso próximo. Almejarmos o céu. Mas também almejarmos que o nosso irmão também vá para o céu. Ninguém deve ser julgado? É uma pergunta. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, nosso Senhor contrariaria seu próprio ensino, presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos, em Mateus 7,6. Além dele mesmo julgar o procedimento hipócrita de escribas e fariseus, Mateus 5,20, capítulo 6, 25, ou seja, Mateus 5, versículo 20, Mateus 5, versículo 20, Mateus 6, versículo 2, 5, 16. E Paulo fazer julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas, 1 Coríntios 5, 12. Essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Quando Jesus disse, não julgueis, ele usou o verbo krinou, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal, pois podemos julgar erradamente e Deus não quer isso de nós. Nós não podemos julgar uma pessoa à primeira vista, pelas nossas observações, porque podemos observar errado. Não podemos julgar uma pessoa pela aparência, que nós estamos vendo o exterior e não o interior da pessoa. É esse tipo de julgamento que o Senhor nos ensina a não fazer. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores. Lucas 5,30. Eles estavam errados, porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32. As Escrituras Sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra alguém. Além do ensino que Jesus deixou para nós não julgar o nosso próximo, também não testemunhar falsamente contra alguém. Ou admitir falsos rumores a respeito da pessoa.
Sermão do Monte, Jesus deixa claro que não devemos julgar o outro. Deus requer de nós amor pelo próximo, ajudar o nosso próximo, uns ajudando os outros. E vamos caminhando em direção ao céu, com a ajuda do nosso Senhor Jesus. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Não devemos julgar. Antes de julgar alguém, devemos olhar para dentro de nós, ver o que nós fazemos de errado, o erro que há em nós, corrigir o nosso erro, tirar a trave dos nossos olhos. Se nós olharmos para nós mesmos, nós veremos tanta falha. Assim, olhando para nossas falhas, nós não vamos julgar os outros, nós não vamos julgar o próximo. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito dos outros podem estar tentando esconder seus próprios erros. Muitas vezes, a pessoa, o ser humano, erra e tenta esconder os seus erros olhando o erro dos outros. Podemos ver que tal fato na vida do rei Davi, quando cometeu um adultério e um homicídio. Para mostrar a Davi as suas iniquidades, o profeta Natã contou a história de um homem pobre, que está registrada em 2 Samuel 12, versículo de 1 ao 7. Sem analisar bem a história e estando com sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declarou a sua sentença. Digno de morte é o homem que fez isso. 2 Samuel 12, 5. Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu, ou seja, não reparou a trave que estava em seus olhos. Mateus 7, 3. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falha nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as que outra pessoa está cometendo. É mais fácil olhar o erro do outro, olhar o erro do irmão, sentenciá-lo, do que enxergar as nossas próprias falhas. Por isso, o Senhor nos orienta. Antes de julgar o irmão, vamos olhar para dentro de nós, enxergar as nossas próprias falhas. Assim veremos que são tantas falhas que nós temos que nós não vamos ter o direito de julgar o nosso próximo, porque somos seres cheios de falhas, seres pecadores. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que se estamos em pé, se estamos diante do Senhor, se somos salvos, se servimos ao nosso Deus, é pela sua infinita misericórdia. Assim como Deus teve misericórdia de nós, vamos ter misericórdia dos irmãos. Vamos ter misericórdia, vamos ter amor pelo próximo. Deus requer amor, requer que tenhamos amor pelo nosso próximo. Aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências.
É o que Jesus nos ensina em Mateus 7:2. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Assim Jesus falou quando aqueles homens queriam apedrejar a mulher adúltera. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Falando isso, todos certamente olharam para si mesmos e viram falhas em suas vidas. É assim que Jesus faz. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros. Eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos. Lucas 18:9. Por isso foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode transformar o homem interior, afastando de nós todo desejo de julgamento ou crítica. Precisamos seguir a recomendação de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que a cada dia nós possamos examinar a nós mesmos. Enxergar nossas falhas e melhorar a nossa vida. Tentando melhorar para um dia chegarmos à perfeição, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e temos imperfeições. Embora não tenhamos mais prazer no erro, embora nós não tenhamos mais prazer em errar, nós ainda cometemos erros, porque somos humanos. Somos humanos falhos. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus teve conosco. Pois o amor não faz mal ao próximo. O amor só faz o bem. Romanos 13:10. Terceiro, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e que precisamos tratar todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecaram. Aqueles que pecaram, aqueles que estão caídos. Venhamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo começo, um novo recomeço, que recomecem a caminhar, que se levantem, pois temos um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso. Antes de emitir qualquer juízo de valor a respeito do próximo, primeiramente, devemos olhar para nós mesmos, olhar para o nosso interior e enxergar que somos pessoas falhas, que temos falhas. Como o relacionamento de cristão com Deus é secreto, não temos nenhuma base para julgar os motivos ou as convicções dos outros,
nem mesmo seus fracassos e suas fraquezas. Se desejarmos ser críticos, devemos ser críticos com nós mesmos. Existe uma diferença entre essa advertência e o chamado de Paulo para a igreja disciplinar os pecadores. 1 Coríntios 5, versículo de 1 ao 12. Quando um crente insiste em um comportamento que a Bíblia claramente identifica como sendo pecado, devemos concordar com as Escrituras e punir. Nesse caso, nós não julgamos, mas concordamos com o julgamento da palavra de Deus. Jesus estava falando no texto de Mateus sobre o espírito de crítica, ou uma arrogância que nos leva a supor que temos o direito de julgar o coração dos outros. Deus é severo? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Deus, ele é justo. Deus é amor e justo. Deus é amor e Deus é justiça. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Romanos 3, 23. Há também aquelas pessoas que pecam. Parece que a mente já está cauterizada com o pecado, já peca e acha que não está fazendo nada demais. Então, Deus tem sua maneira de tratar com cada pessoa. Deus, ele vai tratar cada pessoa diferentemente da outra. Porque cada pessoa é diferente. O interior de cada pessoa é diferente do outro. E Deus, sendo amor, Deus sendo justiça, ele trata com as pessoas da forma que ele vê que é melhor para a pessoa. Como Deus nos julga? O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega sua ira aleatoriamente. Não, Deus não é isso. Deus é preciso compreender que no relacionamento com as Escrituras, ele age com retidão, porque ele é reto, e com justiça, porque ele é justo. Isaías 45, versículo 21, 2 Timóteo 4, 8. O crente deve ser consciente de que Deus é justo. Estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus nos recompensa. Mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois ele conhece o mais profundo do nosso coração e também as nossas intenções. Cada pessoa Deus trata de uma maneira, porque Deus conhece cada um. E Deus cuida dos seus. Deus, ele não está lá no céu desejando agir brutalmente na vida de alguém. Descarregar sua ira aleatoriamente. Deus, ele trata
com amor. Com um pai que muitas vezes precisa tratar o filho com um pouquinho mais de rigor. E Deus, para trazer seu filho de volta, ele trata a pessoa, ele cuida da pessoa. Deus, ele age na vida do ser humano com amor e com justiça. Cada um tem seu jeito de ser, tem suas falhas. Cada ser humano é diferente dos outros. Por isso que Deus, ele trata as pessoas conforme as suas falhas. Não devemos julgar. Esse julgamento somente Deus é capaz de fazer, porque ele conhece o interior da pessoa. Ele conhece as intenções das pessoas. Que nós, como irmãos, como filhos de Deus, como crentes, que nós possamos ter mais amor pelos outros e deixar o julgamento somente para Deus. Que Deus, ele vai julgar na medida certa. Ele vai tratar cada um conforme ele vê que é o certo. Que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse seu servo, o Todo-Poderoso não o isentou da punição. Deus é um Pai poderoso, um Pai amoroso, mas também é justo. E não tem por inocente o pecador, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Se erra, é punido. A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que escondem os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam seus pecados. Deus está pronto para perdoar. Deus está sempre esperando que o homem se arrependa dos seus pecados e volte para ele. Ele está pronto para perdoar. Ele está de braços abertos para receber o pecador, para transformar a vida do pecador. Cuidado alcançam aqueles que confessam os seus pecados e deixam seus pecados. Além de confessar, tem que deixar de praticar o pecado, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11 e 22. Deus, ele age da forma que ele quer, da forma justa que ele é. Então, que nós possamos continuar vigilantes. Deus julga os seus filhos com bondade e graça. O que seria de nós se o Todo-Poderoso nos julgasse segundo a sua severidade? Chegamos à conclusão da lição de hoje. Devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar posição de juiz contra ninguém
e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Erradamente. Ver a pessoa à primeira vista e ali já julgar, sem mesmo conhecer a pessoa. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação, pois precipitadamente podemos avaliar a pessoa erradamente. E isso Deus não quer de nós, que nós que avaliemos a pessoa errada, que a gente deixe o julgamento somente para Deus. Vamos ter amor, misericórdia com o nosso próximo, que é assim que Deus quer. Que nós possamos continuar aprendendo a palavra de Deus e praticá-la, né? Porque também não adianta a gente aprender, toda semana aprendermos, lermos a palavra do Senhor diariamente e não praticá-la. A prática da palavra do Senhor nos ajuda a ser melhores. A cada dia devemos melhorar mais a nossa vida espiritual. Deixando as falhas, aqueles atos errados que a gente vai fazendo e melhorando a cada dia mais, até chegar à nossa perfeição. Quando Jesus vier nos buscar, que o Senhor possa continuar nos abençoando as nossas famílias. Fique com Jesus, que o Senhor possa continuar conosco e nós, a cada dia, estudarmos a palavra do Senhor e praticá-la. Fique com o Senhor.